A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos começando agora o nosso culto online, o culto da Igreja Evangélica Batista Nacional. E eu quero começar essa reunião fazendo uma leitura bíblica. Quero convidar a você, meu irmão e a minha irmã, para abrir a Bíblia no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo muito usado, principalmente nesses momentos de aflição, esses momentos difíceis que nós estamos passando. É um salmo até da página amarelada, porque todo mundo abre a Bíblia na sua sala, deixando esse salmo sempre exposto. Mas eu gostaria que nós lêssemos esse salmo nesse instante, pedindo a Deus que, de fato, nos abençoe e que a gente possa entender, já desde já, a complexidade e a profundidade do Salmo 91. Salmo 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos fazer uma oração. Esse salmo que nós acabamos de ler, um salmo em que o salmista, ele está evidentemente orando a Deus, pedindo proteção, é um salmo que nós hoje poderíamos fazer também. Poderíamos fazer atualizando alguns termos. Ao invés da peste, nós poderíamos utilizar a palavra coronavírus. Ao invés de nós lermos que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, à tua direita, nós poderíamos simplesmente também pedir a Deus que nós pudéssemos, mais do que ver as pessoas caindo ao nosso lado, que nós pudéssemos também ajudá-las, que nós pudéssemos ampará-las, que nós pudéssemos também, de alguma forma, interferir nessa situação para o bem. Então todos nós estamos numa situação complicada, difícil, e precisamos do auxílio divino. Vamos fazer uma oração agora? Para o que você está fazendo, nós todos vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, por esse momento de celebração. Pai querido, nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo esteja conduzindo esta reunião, abençoando a todos nós, de tal forma, Senhor, que essa reunião online possa ser de fato uma reunião de comunhão, onde nós tenhamos comunhão com os nossos parentes, os nossos amigos, onde nós possamos, Senhor, estabelecer uma conexão, não apenas, Senhor, contigo, mas também com os nossos irmãos.
Por isso, Pai, nós já oramos desde já por aqueles irmãos que estão se sentindo sós, que todos nós agora possamos entender que somos mais do que um templo, Senhor, mais do que uma reunião num templo. Nós estamos reunidos, Senhor, aqui como corpo de Cristo. E pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o culto vai ser um pouco diferente, né? Porque hoje nós não vamos ter aquele período inicial de louvor. Ô pastor, doeu no coração, pastor, porque eu liguei agora justamente para ver se o pessoal da nossa igreja cantando, ver se eles podiam adorar a Deus. Mas infelizmente hoje nós não podemos fazer isso. Existe um decreto para que a gente não se reúna em cultos. E a gente teve uma preocupação de que mesmo fazendo um culto online bem reservado, com pouquíssimas pessoas, alguma pessoa pudesse achar que nós estivéssemos contrariando alguma lei, algum tipo de determinação legal. Mas, no entanto, não foi só por isso também, não. Principalmente a gente tem se preocupado uns com os outros. A gente quer restringir ao máximo, ou melhor, ao mínimo, para que as pessoas, um número mínimo de pessoas, para que estejam aqui na igreja. Nós não queremos, de forma nenhuma, trazer algum risco para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Hoje, por exemplo, nós já estávamos até acertados que o pessoal do louvor viria, o David, a Cíntia, o Vitor, a Carol. Mas ontem, depois de orar, depois de meditar um pouco, eu até desmarquei com os nossos irmãos, né? A gente vai restringir bastante o número de pessoas. Aliás, nessa gravação, a gente não precisa de muita gente. Então, por isso que hoje nós não estamos com o grupo de louvor aqui nos ajudando. Mas, no entanto, eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. A nossa convocação da CBN é para que nós oremos pelos seguintes motivos de oração: pela saúde dos membros de nossas igrejas, os domésticos da fé; pela saúde dos brasileiros, pelo nosso próximo; pelas autoridades brasileiras, especialmente as envolvidas diretamente com a crise. Hoje nós estamos vendo algumas discussões políticas entre os nossos próprios governantes, mas nós estamos orando por todos, pedindo a Deus que abençoe em todas as esferas e que eles possam se entender também. Nós vamos orar também pelos profissionais de saúde à frente da batalha, e esses estão dando um show de eficiência. O ministro da Saúde, ministro Mandetta, tem trabalhado bastante. Aqui em São Paulo também, o Davi Wipe, gente de muita categoria, de bastante conhecimento. Esses estão realmente nos representando, e a gente ora para que Deus os abençoe e que eles possam usar as estratégias necessárias para combater o vírus. Pela economia do país e de nossas igrejas, porque afinal de contas nós vamos sofrer um pouco nesse momento. Mas olha, vale mais a vida do que a questão financeira. A gente vai passar algumas privações de liberdade e também financeiras, mas é um período que vai passar. Nós cremos que ajudando um ao outro a gente pode superar. Também pelos desesperançosos, para que encontrem a fé em Jesus Cristo. Tem muita gente que está pirando nesse momento, muita gente que está ficando muito chateada com tudo. Então, e também ansiosa, uma crise, tem gente com crise de ansiedade. Vamos orar por todos também. E para que o Senhor nos mantenha animados em tempos de aflição. A gente fica muito pessimista em relação às coisas, né? A gente fica com medo, né? Eu li o Salmo 91 porque é o Salmo dos medrosos. É o Salmo do pessoal que está com medo, né? E é um Salmo que, evidentemente, nos traz conforto, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Já começa bem esse Salmo, né? E a gente entende que Deus, Ele é aquele que nos protege mesmo. E para que o Senhor sare a terra, eliminando todo o vírus. Vamos orar para que Deus possa também
trazer a cura das pessoas que foram infectadas e, sobretudo, também uma vacina para que depois esse vírus só entre no rol das gripes que nós já conhecemos. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos colocar esses pedidos de oração. Pai querido, nós queremos agora colocar, Senhor, diante do teu altar todos os pedidos de oração. Pedimos, Senhor, que tu esteja, Senhor, trabalhando, Senhor, na vida de cada membro desta igreja, mas não só os membros dessa igreja, também os irmãos de outras igrejas e denominações. Também, Senhor, pedimos, Senhor, por aqueles nossos amigos, os nossos vizinhos, ó Pai, que estão tão temerosos quanto a gente. Senhor, nós temos uma esperança viva. Nós cremos que tu estás no controle de todas as coisas. Nós somos pessoas que vivem pela fé, Senhor, e cremos, Senhor, que tu, Senhor, vai fazer com que esse período passe, Senhor, e nós vamos, Senhor, depois ter a possibilidade, Senhor, de cantar, Senhor, como muitos dizem, o hino da vitória. Por isso, Senhor, nós somos o povo da esperança, Senhor. Nós cremos em ti. E mesmo, Senhor, numa situação tão difícil quanto essa, Senhor, nós sabemos, Senhor, temos certeza absoluta, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabemos que tu és conosco, Pai. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, pelo governo do nosso país, tanto em nível federal, estadual, municipal. Age, Senhor, em todas essas esferas. Abençoa, Senhor, aqueles que são responsáveis pela saúde, o ministro e os secretários. Quero pedir também, Senhor, pelos profissionais da saúde. Senhor, fortalece, guarda, livra de todo mal, Senhor. Quero colocar, Senhor, os médicos, as enfermeiras, ó Pai, os enfermeiros, as médicas, todo esse grupo, esse contingente, esse exército, Senhor, que está cuidando da gente agora, que está fazendo, Senhor, o possível para que nós possamos ter, Senhor, e passar, Senhor, por esse período, Senhor, com saúde. Pai querido, nós também pedimos para que nós todos possamos ficar animados. Nós estamos juntos na fé, cremos em Deus, sabemos que Deus é por nós e sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, é em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, nós estamos pregando uma série baseada no livro na carta de 1 Timóteo, no culto pela manhã. Eu quero já avisar que nós teremos também a programação à noite. Você pode também assistir essa programação durante a noite, no culto que é das 18h30. No culto da manhã, nós estamos trabalhando a carta de 1 Timóteo. No culto à noite, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a carta aos Hebreus. Então você é o nosso convidado a participar tanto hoje de manhã quanto à noite também. Nós estamos nos organizando. Nós estamos, por enquanto, com a escola bíblica paralisada, mas nós já estamos vendo com os professores da escola bíblica dominical também para ministrarem cursos à distância e cursos online. Então, vamos utilizar essa ferramenta. Está aí à disposição. Então nós temos a oportunidade também de não parar, né, ministrar, estar junto com os irmãos. Quero convidar novamente a você a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que serve, a partir de um texto que é um texto bem conhecido, que é um texto que fala sobre os diáconos, como nós devemos escolher os nossos diáconos. E nesse momento em que nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, é importante que a igreja se posicione da maneira certa. E essa passagem que nós vamos ler é uma passagem que nos ajuda a entender um ministério tão importante da igreja, que é o diaconato, que serve de modelo para todos nós, porque afinal de contas,
Todos nós somos servos. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Até aqui. Oremos novamente. Pai querido, pedimos agora, Pai, que Teu Espírito Santo, que está habitando e habita no nosso coração, habita no coração dos irmãos também, que possa comunicar, Senhor, a Tua verdade a todos nós. Faz isso, abençoa-nos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus também pela vida da Eliane. Bom dia, Eliane. Bom dia, Vitor também. O Vitor está longe. O Vitor está lá no Canadá. Mas que bom que você está linkado aqui com a gente, Vitor. Deus te abençoe. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nós queremos comentar, como nós dissemos, sobre a igreja que serve. Duplo sentido aí, hein? A igreja que serve. Qual que é a igreja que serve? Que é influente, que é uma igreja que realmente tem há uma cooperação, uma colaboração para dar. Qual que é a igreja que serve? E servir no sentido serve no sentido de servir, de abençoar as pessoas, de alcançar as pessoas. Então, a igreja que serve. Desde os primórdios da igreja cristã, uma classe especial de homens e mulheres foi dotada por Deus com uma capacidade especial, importante. Essa classe é a classe dos diáconos. E o dom que eles receberam foi o dom de servir. Embora toda a igreja seja convocada para servir ao mundo, quem encarna essa verdade de forma mais profunda são justamente aqueles que são vocacionados ao diaconato, mesmo sem a função, mas que têm esse dom, o dom de estar abençoando e ajudando na prática, com questões muito reais às pessoas. O que nós podemos aprender, né, com esse texto que fala acerca dos diáconos e como nós podemos aprender hoje? Vamos pensar, hoje uma igreja que está agora com templos fechados. Como nós, como igreja, podemos também servir as pessoas que estão necessitadas. O contexto dessa passagem é o seguinte: Paulo está orientando ao seu discípulo e líder da igreja em Éfeso sobre vários aspectos doutrinários e eclesiológicos. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta a Timóteo, é uma carta em que o apóstolo Paulo está ensinando vários aspectos para Timóteo, desde aspectos doutrinários, porque existem algumas heresias nessa igreja, heresias complicadas, muito místicas, onde as pessoas estão deturpando o evangelho de Cristo, até questões eclesiológicas, isso é, da organização da igreja. Então o apóstolo Paulo diz, olha, a questão é a seguinte, Timóteo, vai na igreja em Éfeso e organiza a liderança. Mas não coloque qualquer pessoa, organiza os presbíteros, os bispos ou os pastores. Nós batistas entendemos que presbíteros, bispos e pastores são sinônimos. Então organiza os pastores, não aceite qualquer um não, aqui tem uma lista de pré-requisitos que você precisa passar para o pessoal para eles escolherem, para vocês escolherem pessoas que sejam idôneas, preparadas para o ministério. E também quando você escolher os diáconos,
que são aqueles que vão servir a igreja, mesma coisa, não coloque qualquer pessoa no diaconato, não. É importante que eles tenham, né, tenham também algumas qualidades para que possam exercer essa função. Ora, não é essa a nossa grande dificuldade também? Nós também não padecemos quando líderes ruins estão à frente de nós? Padecemos, né? Aliás, a gente poderia ser mais criterioso na escolha dos nossos líderes também, tanto no aspecto político, como também nas nossas instâncias, nas nossas organizações seculares, e sobretudo na igreja. Sobretudo na igreja. Agora, qual que é o significado do termo diácono? Diácono significa servo, que é aquele que estava encarregado de servir os alimentos ao seu senhor. É aquela pessoa que servia à mesa dos seus senhores. Então, diácono quer dizer aquele que serve. Outra palavra semelhante também, e outra possível tradução da palavra diácono, é a palavra ministro, que também tem esse sentido. A palavra ministro tanto é uma tradução de diáconos, que é a palavra grega, como também de uma outra palavra, opereites, que quer dizer aquele que é o remador, aquele que rema, aquelas naus romanas, né? Aqueles navios triremes que tinham três fileiras de remador. O ministro seria aquele que estava embaixo, aquele que mais tinha que ser forte para deslocar mais água. Então, tanto a palavra ministro como a palavra diácono que nós vemos na Bíblia tem esse sentido de pessoas que auxiliam o outro, que ajudam, que estão sempre à disposição. E esses termos estão em consonância mesmo com a palavra de Deus, com o ensino de Cristo Jesus, porque Cristo veio servir, Cristo veio abençoar a todos. Ele que poderia julgar veio para servir. Ele que poderia se tornar rei para ser servido, ele resolveu servir a todos, inclusive sacrificando a sua própria vida por nós. Então nós temos um Deus que se fez carne, que se fez homem, habitou entre nós e serviu, e nos deu o exemplo de que nós também precisamos servir. Aliás, o símbolo mais significativo do serviço é aquele momento na ceia do Senhor, quando ele está reunido com os apóstolos, e ele tira a parte de cima, se desnuda na parte de cima, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada discípulo. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que se a gente quiser ser o maior, que a gente seja o menor. Que a gente sirva um ao outro. E aqui vamos pensar, igreja que serve. Qual a igreja que serve? Uma igreja que está disposta a ser serva das pessoas. Não uma igreja que quer ser sempre cabeça, uma igreja que quer dominar todo mundo, uma igreja que acha que se estabelece através de uma ação política. Não, a igreja, ela independente do espectro político, a igreja serve. A igreja está aí para servir. Nós estamos para servir. Não é isso, Giovanni Martins? Não é isso, Cida? Não é graça e paz a todos vocês? Não é isso, Maurício? Uma igreja necessita, de fato, servir. Agora, em relação ainda aos diáconos, quando surgiu o diaconato? O diaconato surgiu justamente na igreja primitiva, no comecinho da igreja primitiva, quando, na gênese da igreja, judeus da Palestina, judeus que eram de outras regiões, judeus helênicos ou judeus gregos, e prosélitos estavam ali reunidos. Lembra dessa passagem? Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, gente de várias nações, vários povos, judeus da Palestina, judeus de fora, prosélitos. Prosélito é o gentil que se converte ao judaísmo. Todos ali,
né? Ali naquela festa bonita que é uma festa judaica, que é a festa do Pentecostes. E ali, no dia de Pentecoste, 120 estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles começaram a pregar para todas essas nações, conforme o Espírito Santo os usava. Eles começaram a pregar e falar na língua das pessoas, falar em línguas, né? E cada um ouvia segundo a sua própria língua. Então ali nasce a igreja, uma igreja pungente, uma igreja missionária, uma igreja de várias pessoas, igreja colorida, no sentido de que ali estavam brancos, negros, haviam gregos, haviam romanos, arábios, gente de todo lugar. Porque o evangelho é para todo mundo. O evangelho não era somente para os judeus, era para todos. E aí surge a igreja, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja que começa a se reunir. Uma igreja que se reúne nas casas, né, partindo o pão, se preocupando um com o outro, fazendo refeições conjuntas. Uma igreja que tem a marca da oração, uma igreja que tem a marca da leitura das Escrituras, né, e também da pregação da doutrina dos apóstolos, que era o Evangelho. Uma igreja que caía nas graças do povo, tanto é que dia após dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Uma igreja que até hoje é modelo para nós, pela forma como ela se estabeleceu, pela mensagem que ela deixou. Mas, se não fosse o mas, né, ou como meu pai dizia, mas, contudo, todavia, havia um problema nessa igreja, porque em todas as nossas igrejas existem problemas. E o problema que aconteceu nessa igreja foi um problema muito feio. Problema que uma igreja cheia do Espírito Santo como aquela não podia ter. Não podia ter. Aquela igreja, simplesmente, ela, na distribuição de alimentos, ela começou a discriminar as pessoas. As viúvas que eram da Palestina recebiam alimento. Agora as viúvas helênicas ou gregas que vieram de outro lugar não recebiam. Olha que coisa horrorosa, porque primeiro diz respeito a pessoas necessitadas. Segundo diz a respeito de pessoas de outras nações. Em outras palavras, sabe o que estava havendo aí? Discriminação. Discriminação em relação à questão étnica. Xenofobia. Xenofobia pode ser traduzida como desprezo ao estrangeiro. Era o que está acontecendo nessa igreja. E é o que muitas vezes acontece nas nossas igrejas também. As nossas igrejas também cometem tantos erros, irmãos. Tantos erros. E às vezes a gente percebe alguns irmãos tão intolerantes. Intolerantes. Às vezes em relação ao imigrante, ao refugiado, em relação ao morador de rua, em relação às pessoas mais necessitadas. Tais pessoas muitas vezes não são nem percebidas, não são percebidas pelo poder público, ou muito pouco percebidas. Aliás, são percebidas quando nos trazem problemas, ou quando de alguma forma estão atrapalhando o nosso bem-estar. São pessoas que são as marginalizadas da sociedade. E a igreja primitiva estava começando a fazer isso. Você sabe qual outro episódio que me lembrou isso? Quando houve o derramar do Espírito Santo, ou quando houve o avivamento pentecostal na Rua Azusa, esse avivamento começou em Topeka, no Kansas, no Instituto Betel.
O Charles Parham estava ali reunido com alguns alunos e alguns alunos foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e daí começa, né, pelo menos um ponto inicial do avivamento pentecostal. Um dos alunos era o William Seymour. William Seymour, negro, descendente de escravos. Ele era cego de um olho. E ele começou também a pregar o evangelho e de repente pessoas foram batizadas no Espírito Santo também. E ele alugou um grande galpão na Rua Azusa, por isso que se chama Avivamento na Rua Azusa. E ali muitas pessoas foram, gente de outros lugares participava dos cultos. Os cultos tinham hora para começar, não tinha hora para terminar. Era impressionante a forma como as pessoas afluíam naquele templo. E muita coisa boa acontecia, porque numa sociedade, que era uma sociedade extremamente dividida, que era a sociedade norte-americana, negros e brancos estavam cultuando a Deus. Coisa maravilhosa, só o Espírito Santo mesmo para fazer isso. As pessoas não viam mais as suas barreiras raciais. E estavam lá, lado a lado, louvando, glorificando a Deus, ouvindo a palavra, experimentando uma grande ação do Espírito Santo. Mas, como dizia meu pai, mas, contudo, todavia, começou a haver novamente, dentro do movimento na Rua Azusa, pessoas que não estavam satisfeitas com aquela unidade entre homens brancos e homens negros. O próprio Charles Parham, quando ele viu que brancos e negros se reuniam na Rua Azusa, ele disse uma coisa absurda, que manchou até a biografia dele. Ele disse que olhando brancos e negros juntos, às vezes orando no chão, caídos, né, e pedindo a Deus, ele tinha náuseas de ver brancos e negros juntos. O resultado desse tipo de coisa foi justamente a divisão do movimento pentecostal. Os brancos formaram uma denominação, os negros formaram outra denominação. Então o que nós podemos perceber aqui é que nós, igreja, temos muito disso, irmãos, muito disso. Você sabe que conversando, vou confidenciar aqui só para algumas pessoas que estão me ouvindo, né? Faz de conta que isso aí não vai cair na net, mas na rede. Mas estava conversando com alguns amigos meus e a gente às vezes vê alguns colegas, alguns irmãos tão raivosos, algumas pessoas que são tão discriminatórias, que a gente olha assim e fala, pelo amor de Deus, aonde esse sujeito aprendeu o Evangelho? Talvez você esteja vivenciando isso. Talvez você seja um desses que discriminam pessoas, que não tem coragem de servir a Deus, como aconteceu na igreja primitiva, porque a instituição dos diáconos foi o seguinte: os apóstolos, vendo que a coisa estava fervendo, que começava a haver uma divisão entre gregos e entre judeus, disse, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas. E foram esses homens que serviram as mesas, ajudaram as mulheres que eram, as viúvas que eram gregas, e a paz reinou, porque a gente precisa de gente assim, de gente que una as pessoas, que resolva os problemas, né, que estejam na igreja para abençoar as pessoas. Nós sabemos que a igreja tem problemas mesmo e vai ter. Na igreja primitiva, que era uma igreja abençoada, cheia do Espírito Santo, houve esse problema. Ora, se nós que estamos aqui também, temos esse problema. Aquela igreja que viu Jesus, aqueles apóstolos que contemplaram, andaram com Jesus, tiveram problemas, imaginem nós.
Claro que conhecemos a Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, pela sua palavra, mas nós não tocamos em Jesus, não convivemos com Ele, não comemos pão com Ele. Aqueles comeram e mesmo assim eles tiveram dificuldades. Nós também como igreja temos dificuldades. Então, que a gente possa se unir em torno das dificuldades. Mas deixa eu caminhar aqui, porque estou pregando demais aqui. Meus irmãos, outro aspecto que nós vemos nesse texto, né, e agora nesse texto, então, só retomando, os diáconos surgiram na igreja primitiva para resolver o problema da distribuição de alimentos. E a partir daí, 2 oficiais se estabelecem na igreja: o pastor, ou o presbítero, e o diácono. E aqui, uma coisa legal que depois eu quero trabalhar com vocês: a questão da palavra, da pregação, da evangelização e o serviço representado pelo diácono. Depois a gente vai aprofundar melhor isso. Agora, o que se espera do diaconato? Homens e mulheres experientes. Experientes na vida cristã, no relacionamento com Deus, cheios do Espírito Santo. Não pessoas que são apenas franco-atiradores. Gente que tem experiência, gente que tem vida. Pessoas que conhecem os seus dons, e entre os dons, se a gente pegar a lista de 1 Coríntios 12, que depois você pode ver na sua casa, ou Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver uma lista de dons espirituais. E o diácono, em especial, ele precisa ter os seguintes dons. Ele precisa ter o dom de presidir, administrar, o dom de socorro e o dom da misericórdia. Todos nós, evidentemente, precisamos administrar bem as coisas de Deus. Todos nós precisamos ter esse desejo de ajudar o outro, que seria o dom de socorro. E todos nós devemos ter misericórdia. Mas quando nós falamos sobre dons espirituais, algumas pessoas recebem de Deus uma espécie de especialização. Eu, por exemplo, recebi o dom para ensinar e o dom para pastorear. Então, eu utilizo esses dons, estou exercendo esses dons. Mas o diácono, ele precisa ter um coração misericordioso. Eu sou de uma época que os diáconos eram meio leão de chácara. O diácono servia para tirar bêbado da igreja e para tirar a bala da boca das crianças. Não podia mascar um chicletinho. Aliás, eu sou cristão de berço. Fui apresentado na igreja. Olha que eu estou nesse negócio do evangelho faz tempo. 52 anos. E às vezes eu ficava naqueles templos com aqueles bancos duros, as perninhas balançando, e ali procurando alguma coisa para fazer. Não tinha culto infantil. Esquece isso, não tinha culto infantil. A gente ficava ali naquele banco duro, e eu, para passar o tempo, eu ficava brincando de luta. Minha mão direita ficava brigando com a mão esquerda. Parecia uma pessoa com problemas. Mas quando eu era criança, eu me lembro que às vezes o diácono passava, a gente até parava de mexer as pernas. Se tinha uma bala, engolia. Um chiclete a gente engolia. Porque a gente tinha receio do diácono. O diácono para a gente era um leão de chácara. Não é esse o dom do diácono. O diácono não é para chegar e revistar a pessoa para ver se ela está bem vestida ou não, se ela pode entrar ou não. O diácono não é a segurança da igreja. O diácono é aquele que ama servir, que tem um dom de misericórdia. Pastor, como é que é esse dom de misericórdia? Como é que é esse dom de socorro? Diácono é aquele que vê a pessoa na rua, mal cheirosa, com fome, e tem a capacidade de cuidar da pessoa, não ligando para o cheiro dela, de onde ela veio, o que está acontecendo com ela. Diácono é aquela pessoa que tem esse desejo de servir,
de olha para as pessoas e pensa, olha, no templo, mira as pessoas que estão com mais dificuldades. Esse é o diácono, que cuida do estômago das pessoas. O pastor está pregando e está falando de Deus e está alimentando a alma das pessoas. O diácono pensa no estômago das pessoas. E eu me lembro de Jesus. Jesus Cristo, quando foi no Mar da Galileia, depois de ressurreto, estavam os apóstolos e alguns discípulos pescando. Jesus Cristo apareceu a eles, eles não reconheceram Jesus a princípio, depois perceberam que era Jesus. Pedro saiu nadando do barco para a margem, depois os outros chegaram e Jesus Cristo estava assando um pão. Estava ali assando peixes, porque ele sabia que gente que está com fome, que passou a noite inteira pescando, precisava comer para depois conversar com eles. Que é o que a gente precisa entender também. Que é o que os nossos governantes precisam entender também. Que gente com fome não produz, gente com fome não entende, gente com fome não aprende. E o que a gente pode ver no ministério diaconal é que o ministério diaconal é aquele que serve, que ajuda, que percebe essa dificuldade na vida das pessoas. Então esse dom é fundamental, dom de misericórdia, guarde isso, dom de socorro. Talvez você tenha esse dom. Talvez você seja daquelas pessoas que se compadecem mais do que as outras. Isso é um dom de Deus na sua vida. Que bênção que você tem esse dom, né? Para que você possa ser dirigido. E aí a gente tem organizações cristãs que têm essa característica. Tem uma organização cristã chamada Diaconia, que é justamente para servir as pessoas. A Visão Mundial, que trabalha com muitas crianças e pessoas também em situação de vulnerabilidade. Tem outros trabalhos como Exército de Salvação. O lema do Exército de Salvação é sopa, sabão e salvação. Porque primeiro se alimenta o sujeito, dá um banho nele, depois você prega o Evangelho. Que nós possamos ter mais gente com essa característica. Outro aspecto que a gente vê, e em relação às qualificações, eu não vou me deter muito nas qualificações. Tem uma lista de qualificações aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Você que chegou agora, nós estamos lendo 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8. Está aqui a Eide. Oi, Eide. Deus abençoe, viu? A Silvana Soares. Deus te abençoe, Silvana. A Márcia está respondendo para a Eide. O pessoal aproveita e um fica conversando com o outro aqui. Oh, meu Deus do céu, né? É essa interação mesmo que a gente tem que ter. A Lécia, Lécia, Deus abençoe. Né? Ana Neuza, Deus abençoe também a Ana Neuza. A lista a gente não vai se deter muito, eu só vou citar rapidamente, porque a gente já vai terminar. Mas o diácono tinha que ter alguns pré-requisitos. Tinha que ter qualificações familiares, tinha que ser um bom esposo, marido de uma só mulher, quer dizer, uma pessoa que não fica largando a sua esposa, casando com outras, ou até mesmo numa sociedade que existia a poligamia, que vivesse a monogamia, e não como a sociedade muitas vezes prescrevia em alguns lugares. Mas uma pessoa boa, que governe bem os seus filhos, que tenha o respeito dos seus filhos. Qualificações interiores, por exemplo, um diácono tem que ser uma pessoa respeitável. A palavra traduzida aqui pode ser traduzida como nobre, uma pessoa querida, né? Uma pessoa séria, né? Uma pessoa sóbria, não beberrão, né? Uma pessoa sem vícios. Porque você vai tratar com pessoas que têm vícios, né? Pessoas que têm dificuldades. Qualificações relacionais, uma pessoa de uma palavra só. A ideia de uma palavra só é aquela pessoa que tem convicção, que não muda segundo as circunstâncias, que não tem uma palavra dobre, que não tem uma palavra aqui, que fala uma coisa aqui, depois fala outra, fala uma palavra sentado e depois não sustenta a palavra em pé. Né? Uma pessoa que tem convicções, uma pessoa que diz que vai fazer e faz. Né? Pessoas que nós precisamos muito delas em todos os aspectos.
Também são as qualificações espirituais, uma pessoa fiel ao Evangelho, ao mistério da fé, pessoa que vivencia esse Evangelho, conhece as disciplinas espirituais, tem a prática da oração, tem a prática da leitura, tem a prática da meditação, tem a prática do testemunho, do evangelismo, que são disciplinas espirituais que fazem uma espécie de conjunto, né, para que a gente possa expor o mistério da fé, que é o Evangelho que o apóstolo Paulo apresenta. Também é interessante porque o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres. Algumas pessoas entendem que nesse texto o apóstolo Paulo está falando da mulher do diácono. Mas não, ele está falando de diaconisa mesmo. No versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres, não está falando quanto as mulheres dos diáconos, quanto as suas mulheres, está falando sobre as mulheres. Porque eu entendo e nós entendemos que o ministério diaconal é para homem e para mulheres também. E aqui é toda a questão feminina, né, gente? As mulheres cuidam de uma forma muito especial. A mulher tem uma espécie de sensibilidade, né, que é uma sensibilidade que ela tem desde sempre, né? O pessoal fala que é sexto sentido, é nada. Né, que as mulheres, na verdade, elas nunca tiveram a força do seu lado, nunca agiram com autoritarismo, né, porque, infelizmente, depois do pecado, sempre ficaram submetidas ao homem. Né? Mas as mulheres desenvolveram a capacidade de sobreviver nessa situação. Elas conversam melhor, percebem melhor, elas notam melhor as pessoas. Não é à toa que existem tantas diaconisas abençoadas e abençoadoras. A mulher, ela tem essa característica, e o apóstolo Paulo diz, olha, e também se aplica essa lista às mulheres, e ele trabalha a ideia de, olha, que a mulher também seja séria, seja equilibrada, temperante, que sejam fiéis e não sejam maldizentes. Né? Isso cabe para o homem também, mas o apóstolo Paulo disse aqui para as mulheres. Depois vocês reclamam para o apóstolo Paulo. A palavra maldizente quer dizer fofoqueira. Então as mulheres não sejam fofoqueiras. Homem também. Né? Tem homem que é pior que as mulheres. Mas, pastor, pior que as mulheres, não entendi isso que você disse aqui. Né? Sou meio chauvinista. Né? Mas a verdade é que todos nós não devemos maldizer, não falar mal dos outros. Meu Deus do céu, como a gente está falando mal dos outros hoje em dia, não é verdade? A gente só fala mal. Nesse momento do coronavírus, tem grupo que está falando mal só do governo, em vez de chegar e ficar em casa, de cuidar dos seus, cuidar da sua vida, né, de orar, pedir ao Senhor, colaborar com as autoridades. Tem gente que está lutando um contra o outro aqui, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Né? É hora de sobrevivência, nós estamos numa guerra, né? Para com esse negócio. Né? Depois você vota em quem você quiser, agora não é momento de chegar e defender bandeiras. E a gente fala mal, como a gente fala mal. E no caso do diácono, da diaconisa, que ele seja uma pessoa de uma palavra só e que não seja uma pessoa fofoqueira. O prêmio para o diaconato, o apóstolo Paulo fala sobre a justa preeminência, porque na lógica do reino de Deus existe uma hierarquia que a gente pode dizer uma hierarquia invertida. Porque quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Aqueles que querem ser cidadãos do reino de Deus têm que aprender com as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Então, em Cristo Jesus, até as prostitutas e os publicanos, que eram fiscais corruptos, eles iriam anteceder o reino daqueles que se julgavam mais importantes, que eram os fariseus e os escribas, que eram doutores da lei, conhecedores da teologia, teólogos. Então tome cuidado com isso, porque às vezes a gente chega e pensa, né, que o maior é aquele que sobrepuja os outros, que xinga, que humilha, que olha de cima para baixo, que levanta o nariz. Não, no reino de Deus, se nós queremos ser o maior, sejamos o menor. E nesse aspecto o diácono dá um show. Os diáconos servem. Eles estão aí
para servir. A gente vai ter muita surpresa no céu. Então, ter a justa preeminência. Quem quiser ser o maior, seja o melhor. E vão ser premiados de ousadia e coragem no exercício do Evangelho. Quanto mais servem, mais corajosos são, mais audaciosos, mais coisas realizam, mais coisas boas para o reino de Deus. Meu Deus do céu, quanto nós podemos fazer em prol da sociedade. Eu quero agora encerrar. Vou te liberar agora para você fazer aquele bifinho, para você fazer o franguinho assado, para você fazer um churrasquinho, hein? Puxa, como tá bom para fazer um churrasquinho. A família não pode sair de casa mesmo. Então, fazer um churrasco. Né? Não me convide porque eu não vou na tua casa. Não posso. Estou aqui com álcool gel. Né? Vou passar daqui a pouco. Não vai ter jeito. Mas o que eu quero terminar, e aqui eu quero encerrar, eu quero que você guarde isso, mas guarde isso. Teve uma época, na época da Guerra Fria, Estados Unidos vezes Rússia, comunistas versus capitalistas, se armando até os dentes. E o mundo dividido também, o Ocidente dividido, muitos socialistas nas universidades, alguns governos reprimindo grupos guerrilheiros de esquerda, ou simplesmente aqueles que acreditavam diferente, socialistas. Né? Em governos de esquerda também, perseguição religiosa, perseguição aos padres, perseguição aos cristãos. Um mundo horroroso, o mundo da Guerra Fria. E esse mundo da Guerra Fria mexeu com a igreja, porque a igreja também ficou dividida. Isso foi em 1972, se eu não me engano. Se reuniram vários pastores evangélicos, vários líderes cristãos, num congresso que foi conhecido como o Congresso de Lausanne, porque foi na Suíça, na cidade de Lausanne. E lá, discussão, teologia para cá, para lá, textos bíblicos, e a igreja espelhando as divisões que existiam no mundo até então. E a principal questão era o seguinte: alguns diziam, nós precisamos só evangelizar, nós precisamos só pregar o evangelho, vamos preocupar com as almas, para que no reino de Deus essas almas sejam alcançadas, aliás, sejam alcançadas para o reino de Deus. E existiam aqueles que diziam, não, a gente precisa se ocupar com as questões sociais, as pessoas estão passando fome, existem injustiças, existem uma série de coisas, tem gente morrendo de fome nos vários governos. E ficou aquela discussão que apenas dividia a igreja, até que eles chegaram a uma conclusão, que não dá para dissociar a pregação do evangelho do serviço. Até mesmo na instituição dos oficiais da igreja, Deus colocou uma pessoa que se preocupa com a palavra, que se preocupa na evangelização, com o ensino, e outros que se preocupam com o serviço, se preocupam em cuidar das pessoas. E no documento de Lausanne se estabeleceu o seguinte, que as duas funções são funções da igreja: evangelizar e testemunhar. Pregar o reino de Deus, pregar o evangelho de Cristo Jesus, mas também abençoar as pessoas com ações práticas, porque o amor é prático. Puxa, que coisa linda. Eu sou de Lausanne, do Pacto de Lausanne. E hoje, hein? E hoje? Será que a gente voltou a pré-Lausanne? Que Deus nos ajude. Que Deus nos salve de tudo isso. Pregação. Serviço. Evangelização. Cuidado. Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar juntos. Amém? Vou te convidar para orar. Feche os seus olhos, oremos.